Paz do Senhor seja contigo, Deus abençoe a sua semana. Estamos iniciando mais uma semana de leitura diária da Escola Bíblica Dominical e essa semana estaremos tratando acerca da lição de número 7. Lição de número 7 que traz o título Cultuando a Deus com liberdade e reverência. E estaremos aprendendo conceito de culto, estaremos falando sobre o que é cultuar a Deus. Enfim, é uma lição muito recheada e interessante para você que queira entender melhor como funciona o culto pentecostal, o culto dos cristãos, como de fato deve ser. Pois bem, a nossa leitura de hoje, dessa segunda-feira, ela está sob a seguinte temática: a reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. A nossa leitura diária de hoje, ela está localizada no livro de Levítico, capítulo de número 10, verso de número 1, verso de número 2, e nos diz assim: E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o qual não lhes fora ordenado. E saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e eles morreram perante o Senhor. Querido irmão e irmã que nos acompanhe, conosco estará observando a questão do culto nessa semana. Nós precisamos entender que o texto que aqui mencionamos, ele não concerne ao modelo de culto que temos atualmente. Por quê? Porque ele está na antiga aliança, ele está sob a lei de Moisés, sob a lei que Deus deu a Moisés, né? Então ele está na antiga aliança, é conforme a antiga aliança que nos está retratado esse texto. E na antiga aliança, quando fosse cultuar a Deus, era preciso observar-se algo, que somente os sacerdotes poderiam queimar incenso de adoração perante o Senhor. E não era de qualquer maneira, não é porque a pessoa havia sido consagrada a sacerdote ou era da linha sacerdotal, que ela simplesmente poderia num dia de manhã levantar e dizer: eu vou queimar o meu incenso perante Deus. Não, era necessário observar-se uma ordem de adoração, era necessário observar-se uma ordem aonde que cada um tinha o seu turno, cada um tinha o seu momento de queimar o incenso perante o Senhor. E quando olhamos para esse texto, nós vemos dois homens, um chamado Nadab, outro chamado Abiú, filhos do sacerdote Arão, e eles apresentam-se diante do Senhor para queimar incenso, para oferecer a sua adoração, oferecer o seu incenso perante Deus. Nós não temos esse costume nos dias atuais, nós cristãos, porque, como já vos mencionei, esse era um costume da antiga aliança, era uma maneira de cultuar na antiga aliança. Hoje, o nosso incenso, ele não é físico, o nosso incenso ele é espiritual, ele é aceso em nosso coração e é verbalizado através de palavras, através de cânticos, ele é exposto através de um levantar de mãos, enfim, dentre tantas maneiras que nós vemos que é realizada a adoração nos cultos, não é mesmo? Porém, nesse contexto, Nadab e Abiú pegam o seu incenso e vão apresentar diante de Deus. Porém, eles precisavam observar a ordem da adoração. E eles não observam, eles vão da sua maneira, vão da sua forma, dentro que Deus, observando isso, ele considera essa adoração como fogo estranho. Ele olha para Nadab, ele olha para Abiú e diz: eu não aceitarei o que vocês estão me oferecendo. Por quê? Porque vocês estão vindo de qualquer maneira, vocês não estão vindo respeitando a lei que eu determinei, a ordem que eu dei para que se estabelecesse e se cumprisse. Aqui há um perigo muito grande, fica de exemplo para nós. É necessário ter respeito a Deus no culto em que oferecemos a Ele. Nós não estamos nos prostrando, nós não estamos adorando a uma pessoa, a um ser qualquer, não. Nós estamos adorando aquele que é o Rei da Glória, aquele que é santo, como mencionamos na outra lição. E nós precisamos observar como vamos oferecer a Ele o nosso culto. E aqui nos está declarado e determinado a nossa primeira leitura diária dessa semana. Reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Não se apresente diante de Deus apenas por ser formal, mas tenha respeito no seu culto perante o Senhor. Não acenda fogo estranho perante Deus, porque Nadab e Abiú, quando acenderam fogo estranho, foram consumidos pelo Senhor e ali morreram.
para que você fique vivo diante de Deus espiritualmente. Adore a Deus, cultue a Deus com reverência e respeito diante da sua presença. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.